Bom dia, amados. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Hoje nós vamos fazer uma breve devocional no livro do profeta Abacuque. Peço que os irmãos abram em Abacuque. Abacuque fica depois de Naum, ok? Antes de Sofonias. Profeta Abacuque. E procederemos à leitura dos versos do capítulo 1 de Abacuque, dos versos 1 a 4. Livro do profeta Abacuque. E diz assim a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Santo Deus e Pai eterno, tua palavra foi aberta e lida, Senhor Deus. Clamamos a ti agora, Senhor Deus, que tu nos dê, Senhor Deus, a interpretação correta do texto e que possamos, ó Pai, ser edificados na tua palavra. É a nossa oração em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Olha, se nós não soubéssemos que esse livro foi escrito há tantos milhares de anos atrás, eu diria que foi por nosso tempo. Foi exatamente para os dias de hoje. Aqui, Abacuque, na verdade, é um profeta pequeno, mas são apenas 3 capítulos, mas é uma tertúlia entre Deus e Abacuque, entre Abacuque e Deus. Tertúlia, isto é uma oração, na verdade. E oração é isso, é falar com Deus, é conversar com Deus, essa conversa que nós temos. Não é? O interessante é que o nome Abacuque significa abraço forte, ou abraço ardente, aquele abraço muito, assim, justo. E nós pouco sabemos sobre esse profeta. Talvez ele tenha sido um levita ligado ao templo, ao ofício sacerdotal, me parece, talvez ligado à questão de louvor mesmo no templo, não é? Ele é pouco citado, pouco se fala dele. Ele tem um texto, só no texto apócrifo de acréscimo a Daniel, né, um texto que cita-se Abacuque lá, mas também não deve se referir a este Abacuque especificamente. O que nós sabemos aqui é que ele viveu em Judá um pouco antes da invasão dos babilônicos, da invasão da Caldeia, né? Provavelmente no reino do rei Jeoaquim, tá certo? Era aquele rei que foi imposto pelos egípcios, por Neco do egípcio, pelo faraó Neco. O faraó Neco é que impôs esse rei para Judá. E ele trata de uns tempos que eles estavam atravessando ali, os tempos muito difíceis, né? Eram ali tempos de crise. O povo tinha se afastado de Deus, havia injustiça no governo, corrupção, imoralidade, os juízes tinham se corrompido, né? Manipulavam a justiça a favor dos ricos, não é? E grande tristeza dentro do povo de Deus e grande sofrimento. E diante dessa iniquidade existente, dessa corrupção que existia, trazendo desgraça e dificuldade para o povo, então é que Abacuque, né, vai se colocar aqui nesse questionamento que ele faz a Deus, né? E essa situação de depravação, dessa dificuldade, quem quiser se inteirar melhor, pode ir lá depois ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo 22, ele vai descrever exatamente essa situação em que o povo vivia naquela época. Esse profeta, esse texto trata aqui, na verdade, de política internacional, econômica, da violação dos direitos humanos, guerras, a decadência moral e a decadência religiosa. E aqui o profeta clama a Deus por causa disso. Essa rivalidade que estava tendo dentro do reino de Judá,
essa injustiça, ele está vendo isso, né? E ele está perguntando a Deus, por quanto tempo, tá certo? Eu vou ficar aqui esperando isso, o Senhor não toma providência? É isso que ele está questionando, não é? Aqui, na verdade, esse texto de Abacuque trata, na verdade, de uma teodiceia. O que é teodiceia? Teodiceia é aquele estudo de que nós vemos por que Deus, que é tão bom, convive com o mal e permite o mal. Não é? E é um estudo bastante profundo. É um dos livros que a gente usa para esse estudo da teodiceia, que se pode falar aqui durante 5 meses e não vamos chegar à conclusão, tá certo? Mas é sobre isso que trata. Mas, na verdade, Abacuque viu a nação, não é? Naquela situação, e eu quero dizer aqui que Abacuque era um crente, era um homem de Deus, tá certo? Mas, apesar da fé que Abacuque tinha, ele entrou em crise, e essa crise que ele vai colocar aqui. Então, Abacuque viu a nação rumando para a destruição, e o profeta estava consciente dos pecados que estavam ocorrendo, idolatria, violência, tudo aquilo, não é? Mas ele entra em crise. Mas pode um profeta, pode um homem de Deus, pode um crente entrar em crise? Pode. Abacuque entra em crise. Ele demonstra que ele é um homem de fé, mas aqui ele estava orando sobre essa situação da nação, e não tinha resposta de Deus. Então, nos versos que nós lemos, né, ele vinha orando há muito tempo. Abacuque já vinha orando há muito tempo. Vejam bem o que ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violências e não salvarás? Por que o Senhor mostra isso para mim e não faz nada? É isso que ele diz: o Senhor não faz nada, o Senhor não vai agir? O Senhor não está vendo isso? Por que você não age? Está certo? Por que o Senhor não ouve a minha oração? Tudo está difícil, Senhor. E o Senhor continua inerte, sem fazer nada. E a situação piora a cada dia. Quem de nós já não passou, está passando ou passará por isso? Estou passando necessidade, Senhor. Eu estou desempregado, minha saúde piorou, eu estou com um problema sério familiar, estou com um grande conflito. Eu estou clamando, meus joelhos já estão com calos e não vejo solução. O que está acontecendo? É isso. Assim como Abacuque via aquela situação, nós estamos vendo uma coisa parecida hoje. E nós não estamos vendo solução. Parece que as coisas se repetem na história. Então, por mais estranho que possa parecer, até os crentes mais piedosos não são feitos à prova de crise. E Abacuque estava em crise. Até quando, Senhor, eu terei que pedir socorro? Você não ouve? Eu clamo, tem violência, você não vem salvar? Abacuque é um profeta em crise. Ele não é um incrédulo, é um homem de fé, mas está em crise. Nenhum profeta, apesar disso, da crise dele, nenhum profeta, com exceção de Isaías, tá certo? Enfatizou tanto a importância da fé quanto Abacuque. E da verdadeira confiança em Deus que ele tinha. Ele estava em crise, tinha suas dúvidas, mas quanto de nós já não enfrentamos as mesmas dúvidas e as mesmas situações? Quando nós colocamos nossa situação diante de Deus, não é? E não temos resposta. Parece que Deus ficou surdo. Mas, tenho certeza, mais cedo ou mais tarde, a resposta virá. Como que vem a resposta para nós? Como que nós sabemos que é a resposta de Deus? Porque vai aparecer um profeta falando? Não. Através da palavra de Deus é que nós vamos ter a resposta para as nossas dúvidas e as nossas crises. Mas a resposta, como veio para Abacuque, pode ser desagradável. Não pode ser aquilo que nós esperamos muitas vezes. Nós esperamos uma coisa e Deus responde outra. Não é? Vejam lá no capítulo, versículos 5 a 7. Agora vem a resposta de Deus. Abacuque reclamou, falou,
orou, e Deus responde agora, no versículo 5 a 7. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. E daí ele vai continuando falando até o capítulo 11, tá certo? Sobre esse povo caldeu, esse grande povo, esse império que Deus estava levantando, tá certo? E que viria contra o próprio povo de Judá. Puxa, mas eu queria um livramento, e o Senhor vai mandar um exército contra nós ainda? Que Deus afirma isso para ele, e ele não esperava isso. Deus está dizendo, eu estou levantando o Babilônio, um povo cruel e violento, e eles marcharão e vão conquistar a terra. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, eles são a minha mão que castigará Judá pelos seus pecados. Deus levantaria uma nação ímpia para castigar o povo que era dele, o povo de Deus. E novamente o profeta entra em crise. A crise já estava em crise, a crise piora, tá certo? Porque ele não consegue compreender isso. Como, Senhor? Eu estou clamando, Senhor, nós somos o povo eleito de Deus, o povo de Deus, e o Senhor vai levantar uma nação para castigar mais ainda. E Deus vai dizer para ele, a iniquidade do povo precisa de castigo. O povo precisa de disciplina. Por isso, meus amados, quando nós questionamos muitas vezes o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, nós estamos juntos, sendo castigados juntos, certo? Porque Deus tem levantado maus governos, e o castigo de Deus, a mão de Deus vai pesar muito ainda sobre essa nação. Muito. Porque é um povo idólatra, picareta, blasfemo, e é o que nós vemos. É isso que nós vemos no brasileiro. E você acha que Deus está satisfeito? Deus não pode estar satisfeito. Ah, mas nós somos crentes. Pois é, somos crentes, vamos pagar junto. Porque somos omissos. E Deus vai nos cobrar isso também. Tá certo? Então, o sofrimento virá e vem, não é? Sempre é o castigo de Deus, é a mão de Deus que está nos disciplinando. E o profeta aqui, então, diante da situação, ele vai questionar. Vejam lá no verso 13 agora. Tu não és tu, desde a eternidade, o Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, pusestes aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele questiona, mas ele entende. O profeta está indignado com a situação, inconformado. Mas como que pode um Deus justo vai levantar um povo ímpio para punir o seu povo? Que apesar da apostasia, apesar dos pecados que o povo tinha cometido, mas ainda era o povo de Deus. E essa é a questão. A questão é essa, por que o Senhor tolera e levanta o ímpio? Muitas vezes nós estamos vendo o ímpio prosperar e o crente sofrer. Mas, é isso que o profeta está dizendo aqui. Diante da crise, o crente mantém a fé como o profeta manteve a fé. No verso 12 ele vai dizer agora, não é que nós estamos vendo? Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ele diz aqui o quê? Não morreremos. Apesar da crise, apesar das dificuldades, nós temos uma certeza, não morreremos. Por quê? Porque se o nosso Deus é eterno, que ele diz, o Senhor, por exemplo, não morreremos. O Senhor, desde a eternidade, é meu Deus. O Deus é eterno. E se nós somos povo de Deus, nós não morreremos. Podemos passar dificuldade, mas não morreremos. Porque nós temos essa aliança com Deus. Nós podemos ser disciplinados por Deus, mas não seremos extintos por Deus. É isso que ele está falando aqui. Por quê?
porque a nossa rocha, o que ele diz lá? Tua rocha, o fundaste, para servir de disciplina. A rocha que é a nossa salvação é a mesma rocha que levanta aquele povo para fazer a disciplina. Não é isso? A nossa rocha é o Deus eterno. E nós temos a certeza de que nós crentes, por mais dificuldades, assim como Abacuque teve, temos que ter a mesma certeza que nós estamos seguros, tá certo? Seguros nas mãos de quem? Nas mãos de Jesus Cristo, nosso Santo Senhor e Salvador. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lanço fora. Palavras de Jesus. A providência de Deus, muitas vezes, para nós, é meio misteriosa, oculta, né? Nós não compreendemos muitas coisas, não podemos mesmo. Porque Deus usa o ímpio, usa o mal, são perguntas de difícil resposta para nós. Mas uma coisa nós sabemos que todas essas coisas, tudo o que está acontecendo, tudo o que acontece em nossas vidas, cooperam para o nosso bem, não é isso? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós sabemos que temos Jesus Cristo como nosso Salvador e mediador, Ele é o nosso Redentor, aquele que já pagou nossa dívida, né? Agora estamos nesse processo de santificação, e por isso nós estamos sujeitos também a ser disciplinados por Deus. Mas apesar de todas as dificuldades que Abacuque estava vendo, das reclamações de Abacuque, ele manteve a fé, e a fé mantém o crente em pé. Abacuque entende essa questão da disciplina e se coloca mais uma vez em oração. Ele entende isso e se coloca em oração. Depois vocês podem ler com mais carinho. São só 3 capítulos, leia o inteiro, gente. É isso que ele está falando. É tão pequeno esse livro, não é? Versos 2, de 1 a 4. Veja que a resposta, Deus responde à questão, a essa intercessão agora que o profeta faz. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Isso é Abacuque dizendo, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar agora na minha torre de vigia, vou ficar aqui esperando. Eu preciso de uma resposta, Senhor, então eu vou ficar esperando. Eu não gosto, eu tenho meio, esses negritos da Bíblia, é um atraso, sabe? Isso aqui não é bom. Eu não gosto desses negritos. E nesses negritos aqui não é a palavra de Deus, gente. Então, esse negrito está errado. Ele diz assim, a resposta do Senhor. Não, aqui é o profeta que está falando ainda. A resposta do Senhor vem no versículo 2. Aqui que vem a resposta do Senhor. E ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E não tardará. Então, essa é a resposta de Deus. Ele diz, olha, vocês estão sendo castigados pela Babilônia, mas a minha resposta é, esse povo também vai sofrer o castigo depois. Mas tudo no tempo determinado, no tempo certo. Calma, espere. É isso que Deus está dizendo. E a palavra de Deus não falha. Não é? E isso, meus amados, sabe o que é? É viver pela fé. Isso é viver pela fé. E isso veja lá no versículo 4, agora, capítulo 2. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E esse é o versículo central do livro. Eis o soberbo, ele está se referindo à Babilônia. O soberbo, o rei da Babilônia, aos caldeus. Né? O que Deus está falando aqui? Olha, aquele que pela fé é declarado justo, esse vai viver. É isso que ele está dizendo. Esse é o significado do versículo. Né?
O soberbo, orgulhoso, o rei caldeu sucumbiria, mas os justos ficariam em pé e viveriam. É isso que ele está dizendo. Viver pela fé é isso, meus amados, é viver na confiança que Deus cumpre as promessas, mesmo que a gente não entenda, não consiga entender. Fé é mais do que simplesmente crer, é a plena confiança em Deus e na sua palavra. Isso é fé. É mais do que simplesmente crer e se acomodar e dizer, eu concordo. Quando dizemos o justo vive pela fé, queremos dizer que nós somos guiados e dirigidos pela nossa fé. É agir de modo coerente com a nossa fé. E esse justo viverá pela fé, esse texto, não é? Essa expressão, ele é usado depois amplamente no Novo Testamento. Aparece em Romanos, Paulo vai usar em Romanos, em Gálatas, em Hebreus vai aparecer a mesma coisa, porque é a centralidade da nossa fé, é esse texto, é essa expressão. O justo viverá pela fé. Foi isso que Lutero entendeu ao ler esse texto, ao ler o texto em Romanos, que fez a guinada teológica do mundo, por causa desse texto. E Paulo vai nos enfatizar lá em Romanos, que nós somos justificados diante de Deus pela fé, e que a justiça pela fé é tanto para judeus como para gentios, isto é, não estou mais preso à fé da lei, mas a lei agora, a fé dada por Deus para todo mundo, para todos os eleitos, para toda a humanidade. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16, expõe esta verdade dizendo, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois obra da lei ninguém será justificado. A lei não tem capacidade de justificar ninguém. É a salvação que vem pela fé, que isso é dom de Deus. Em Efésios, nós vamos ver capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, o erro humano é tentar racionalizar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser racionalizada, é para crer nela, pela fé. Ponto final. É um livro de fé. E viver pela fé, então, é isso. Significa confiar em Deus e saber que os caminhos dele são perfeitos, mesmo que nós não compreendamos por onde ele está nos levando. Agora, a fé precisa ser acompanhada de ação também. Não é para ficar omisso. Do contrário, é uma fé morta. Não é isso que Tiago vai dizer? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Então, homens e mulheres de fé, meus amados, trilham com sinceridade o caminho do discipulado e se esforçam para seguir o exemplo de Jesus. Agora, como eu vou seguir o exemplo de Jesus se eu não conheço a palavra de Deus? Por isso é importante eu conhecer, dominar, ler e entender bem a palavra de Deus. A fé nos motiva, né, de fato, e nos inspira a voltar nosso coração para o céu e olhar o futuro. Eu me desprendo dos problemas locais e começo a olhar, então, a esperança que eu tenho futura, que é a nossa esperança maior. É isso que nós aguardamos pela fé. Qual é o nosso problema? Qual é o problema do crente? Qual é o problema? O problema é que nós estamos querendo olhar muito para o lado, tá certo? E não olhamos para onde está a nossa esperança.
Nosso olhar tem que ser para o alto. E esperar o quê? Ansiar o quê? A volta de Jesus Cristo. Aí sim, nós teremos justiça, tudo isso vai se resolver. Não é? Abacuque teve essa visão clara, muito clara de Deus. Quais eram os motivos da condenação do povo, quais eram os motivos futuros da condenação da Babilônia, e o porquê que Deus ia utilizar essa nação para disciplinar o povo. E Deus afirma então que o orgulho dos caldeus seria a sua ruína, e a fé do crente a sua salvação. Em outras palavras, o profeta deveria ouvir, aprender, confiar e esperar em Deus. Vejam lá no versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está nos... Quem é Deus? Isso é a postura que nós temos que ter, em qualquer cidadão. Diante de Deus, se você não sabe o que falar, para não falar bobagem diante de Deus, fique calado. Melhor calado. Não blasfeme, não decrete, não exija, não determine, não fique cobrando, não fique profetizando bobagem. É isso que tem que fazer. Cale-se. Você não sabe o que dizer? Cale-se. Você pode levar sua queixa, você pode levar seus problemas, você deve levar, você deve orar a isso. Na quarta-feira, para quem não veio, perdeu uma grande aula sobre oração, sobre o que é de fato oração, pelo reverendo Bernardo Sayum. Foi uma palavra abençoada, em que ele nos ensina exatamente isso. Não é? Esse diálogo que nós temos, oração o que é? É dialogar com Deus, é ter esse diálogo franco com Deus, mas eu tenho que cuidar, saber com quem que eu estou dialogando, com quem que eu estou dialogando com o Senhor dos céus e da terra, com o Criador do universo. Eu não estou falando com um colega, com meu amigo de quarto, desculpe, eu estou falando com o Senhor. Então fique na tua posição. Agora, querer exigir de Deus, querer fazer bobagem diante de Deus, isso não é certo. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Se colocar igual Jesus Cristo, se achar que é o ungido de Deus para salvar o país, a seca do Nordeste, isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Pensa que Deus se agrada? Oh, misericórdia, sai de baixo. Quer dizer o quê? Crente diante da dificuldade, primeira coisa, acalme o coração. Tenha a paz de Cristo. A paz de Cristo é a paz que Cristo nos dá e que excede todo o entendimento. Não é isso? Então, diante das dificuldades, meus amados, por mais difícil que seja, Deus é bom, fará tudo de acordo com os seus propósitos e nada vai mudar. Nenhum propósito de Deus muda. Abacuque viu, então, a nação rumando para a destruição, teve medo, mas quando diante de Deus, nessa tertúlia que ele teve, ele olhou para o alto e teve a resposta dos seus temores. E no decorrer do tempo, tudo se cumpriu. Judá foi subjugada, foi castigada, a nobreza, que era a nobreza opressora e dominante, foi os primeiros a serem levados cativos para a Babilônia, acorrentados, levados pelo nariz, puxados, como boi, certo? E depois foram os demais, que nós sabemos que foram 3 levas, pelo menos grandes, de judeus, que foram levados para a Babilônia, inclusive os jovens, que foram servir lá, o caso de Daniel, por exemplo. Mas no tempo certo de Deus, esses mesmos caldeus foram julgados, dominados, e mais tarde, os dominadores dos caldeus, tá certo? Permitiram o retorno do remanescente fiel para Jerusalém novamente. Então nós temos que ter confiança
plena no nosso misericordioso e soberano Pai Celestial. Mesmo nos momentos de maior incerteza, nos momentos de dúvida, de adversidade, quando nós não entendemos com muita clareza, o que nós devemos é dar ação à nossa fé. Nesses momentos nós temos que pôr a nossa fé em processo, em andamento. Abacuque passou por esses momentos complicados, desgastantes, debateu, argumentou com Deus, mas nunca negou a fé no Deus de Israel. E concluiu, e Abacuque então conclui o seu livro diante dessas revelações que ele teve, tá certo? Com uma oração maravilhosa que está no capítulo 3. Uma grande oração de Abacuque, não é? E essa oração de Abacuque contém aqui lições preciosas. Ela é um elo entre a oração e a palavra de Deus. E esse elo entre a palavra de Deus e a oração são os meios de graça que trabalham juntas. Ou seja, é a palavra que alimenta a oração e vice-versa. Uma vez que Abacuque aprendeu a vontade de Deus, mesmo que isso envolvesse uma disciplina dolorosa, ele orou para que essa vontade fosse feita. Não é assim que nós oramos? Seja feita a tua vontade. E entendeu essas dificuldades que era um meio para a manifestação futura da própria glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, não é certo? Vejam bem lá no verso 16, interessante, no capítulo 16, lá no capítulo 3, verso 16, que ele diz assim: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele tremeu. Ele, quando teve isso, ele de fato tremeu. Tá certo? Os joelhos vacilaram. Ele entrou, como ele diz, entrou podridão nos meus ossos. Quando ele, de fato, ele teve essa revelação de Deus, ele viu o quanto ele era pecador, o quanto ele necessitava de Deus, tá certo? A voz tremeu, as pernas tremeram, ele caiu diante de Deus. Sabe o que é isso? Avivamento. Isto é avivamento. Falam-se muito em avivamento para cá, avivamento para lá e tal, mas o verdadeiro avivamento é esse. Jonathan Edwards era um pregador que fez o grande avivamento da Inglaterra. Jonathan Edwards, os sermões deles eram lidos, em média 25 páginas que ele lia. Ele lia o sermão. E num dos sermões que ele estava lendo, começou o avivamento. Ele estava lendo, e o povo começou a cair, tremer, chorar de joelhos no chão, se agarrar nas colunas porque as pernas caíam. E isto é avivamento. Isso não é cair aí, imitar galinha, não sei o quê, isso aí não tem nada a ver com avivamento. Tá certo? Avivamento é isso. É ser convencido do pecado e do juízo pela palavra de Deus. Não é por profeta, não é por quem fala, mas é através da palavra. Quando a palavra toca, aí é que vem o avivamento. Sem palavra, não tem avivamento. O resto é profetada, não serve para nada. E no fim, ele termina esse salmo, então, de uma forma maravilhosa. É um salmo, essa oração dele, ele termina de uma forma maravilhosa. Veja lá nos versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Pode ser mais difícil do mundo, embora seja a pior crise, tá certo? Mas isso é a faceta, é a forma de viver com o Senhor
de dialogar e de viver com fé. E ter essa certeza. Pode estar tudo ruim. A plantação não deu, a oliveira não produziu, a minha empresa faliu, eu estou mal, a coisa não anda, eu estou desempregado, está tudo ruim, está tudo ruim. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Olha, quando entendemos isso, meus amados, essa exaltação, esse amor a Deus nunca muda. Então nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele é, pelo que Ele fez, pela fé que Ele nos dá e ter essa visão então clara de quem é de fato o nosso Deus. Amados, esse é o nosso Deus, o Deus maravilhoso, tá certo? Que Abacuque entendeu, questionou, falou, orou, e nós podemos fazer exatamente isso também. Mas tenha uma certeza, Deus vai dar a resposta. E a resposta de Deus vem pela palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que diante das dificuldades e das crises, o crente não perde a fé. Sabe por quê? Porque nós vivemos justificados pela fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus e Pai eterno, nós estamos diante de Ti, Senhor Deus, na certeza que Tu és o Deus que opera em nossas vidas, que conduz a todos nós, Senhor Deus, que os Teus pensamentos e caminhos são muito diferentes dos nossos, ó Pai amado, mas que nós não entendemos muitas vezes, mas Tu nos deu a fé, que possamos todos viver por essa fé, a fé que nos justifica e que dá a vida a cada um de nós. E em nome de Jesus que oramos, amém.